Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangriche aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje nós vamos receber uma pessoa incrível, um cara que a gente admira demais o trabalho dele. É um manezinho, a gente pode chamar que ele é manezinho, né, Gutão? O cara é fera demais, certeza, né? Thiago, com certeza. Eu digo assim, eu também sou manezinho, né? Eu vim de Londrina, mas eu sou manezinho da ilha e ele é um outro rapaz empreendedor lindíssimo de mão cheia, assim. E eu fiquei honrado em tê-los aqui no nosso podcast. Não, a gente, justamente por isso, ter uma agenda aí para se cumprir São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro e fora do Brasil e etc., nos dá esse tempo, pô, a gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo. Mas antes de falar com ele, eu preciso dar um recado aqui bem importante de quem apoia, de quem acredita no nosso projeto aqui, que é o nosso primeiro patrocinador, Guto Campos Cerâmica. Então, ele não é só né, o cara do vídeo, o cara da foto, mas é um ceramista de mão cheia. Olha só essa canequinha aqui que ele fez, né, Gutão? Explica como é que tu faz isso aqui. Isso aqui é cerâmica de... Como é que é? Essa aí é cerâmica de alta temperatura. Ele vai a 1.240 graus para você ter essa peça aí. Ó, e a água aqui, ela fica mais saborosa. O café também fica com outro sabor. O café fica com outro sabor. E você pode adquirir Onde é que o pessoal encontra? essas peças no Guto Campos Cerâmica no Instagram. Olha aí. Então, para você que quer presentear, né, o seu amigo, sua amiga, seu familiar, tá aí uma boa opção do Guto Campos Cerâmica, tá bom? A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo esse link do Guto para depois você acessar. E também nós temos aqui a Epix e a Banlec, que são duas plataformas que juntas elas entregam uma solução inovadora para o fotógrafo, para o videomaker que precisa ter o seu portfólio dentro de um site bonito, personalizado e a venda de imagens através de uma plataforma da Banlec que ajuda demais. Então, a fusão dessas duas empresas, elas trazem soluções incríveis para quem está precisando vender suas imagens, ter um bom material, apresentar as suas fotos e os seus vídeos. E também a Cena Digital, né? Uma empresa, uma agência de marketing digital que ela faz tráfego pago do meu amigaço Marney. Então, assim, se você precisa se posicionar, se você precisa construir aí uma estratégia, chama o Marney, o seu time do marketing ali, ele vai te ajudar pra caramba a se posicionar, a trazer o teu negócio, ser visto nas plataformas Google, Instagram, YouTube, enfim, onde for preciso. Ele vai te ajudar com certeza. Gutão, dados os recados, então, vamos apresentar aqui o nosso amigo Mauro. Cara, muito obrigado, irmão, por você ter vindo aí esse tempo com a gente. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer poder participar aqui por dois grandes motivos. Primeiro, porque eu sou um cara viciado em podcast. Eu adoro podcast. Eu tenho uma rotina aí praticamente diária de escutar o podcast durante o meu treino. E segundo, porque é um prazer sempre falar em Floripa, na nossa cidade, de onde a gente né, de onde a gente tem o nosso histórico. Então, infelizmente, a maioria dos eventos que eu participo, das palestras que eu dou, o podcast que eu gravo, acaba sendo a grande maioria em São Paulo. Então, todo convite que tem em Floripa eu quero aceitar na hora, porque eu acho que é muito legal falar aqui para a galera do nosso povo, né, da nossa região. Então, acho que é muito bacana. E fica o desafio aí de como interagir com esse lado artístico que vocês têm, né? Esse olhar criativo, maravilhoso de impactar o mundo, enquanto que um varejista ele é um operário, né? Ele descansa carregando pedra. E vocês usam todo esse capital intelectual, esse lado do cérebro criativo que é muito legal e muito encantador de perceber, né? Que massa, cara. Bem, eu te apresentei como um manezinho, mas tu não é manezinho, né? Ora, pô, me fala... Como é que é essa tua história? Como que tu veio para Floripa, né? Tu é natural de Curitiba, mas conta um pouquinho dessa tua trajetória até tu chegar aqui na ilha. Então, eu costumo dizer que eu sou manezinho porque eu vim para cá com 11 anos, então eu tô aqui há 35 anos, né? 36 anos eu tô aqui. E praticamente eu morei em Curitiba há 2 anos, meus pais foram morar no interior e muito jovem eu vim para cá. Então, para mim, hoje, eu até me desconsidero que eu nasci em Curitiba, não tenho absolutamente nenhum vínculo. Uhum. E até hoje eu comemoro, tá, com relação a isso, porque eu acho que o pessoal de Curitiba, não sendo crítico aí, direto para eles, mas é uma visão minha, é um pessoal bem coxinha, assim, né? Eu acho que o meu pai é médico, eu acho que se eu estivesse em Curitiba, eu seria hoje um médico. E muito provavelmente um médico frustrado, porque, assim, eu não tenho nada a ver com a medicina, absolutamente nada, mas eu
quando eu morei lá em Curitiba, eu tinha meio que essa caixinha, assim, sabe? Esse modelo. E hoje, graças a Deus, aqui em Floripa é outra visão, assim, né? A gente é mais... Talvez por ser uma cidade turística, assim, interagir com mais gente, com povos diferentes, a gente acaba sendo talvez um pouco mais flexível, mais aberto. Mas essa é um pouco da minha história. Mas aí como é que o Mauro, filho de médico, né, lá em Curitiba, veio para cá, para Floripa e tal, como que tu entrou no mundo dos negócios? Como é que foi isso para ti, o teu primeiro negócio? Como tu entendeu que, né, o varejo, hoje o que tu faz realmente... faz muito sentido hoje para ti. Talvez lá no começo tu teve uma visão e hoje tu é uma outra realidade. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse teu contato com o mundo dos negócios? Então, eu acho que isso vai, talvez, até um recado direto aí para os pais, né? Os meus pais, eles vieram para Florianópolis para abrir uma loja. Meu pai é médico, então ele para a carreira de medicina. Minha mãe é bioquímica. Ela veio para cá para montar uma loja de calçados com meus tios, que já são do varejo. Eles são franqueados do Boticário daqui há muitos anos, acho que 30 e poucos anos, eles são franqueados aqui de Santa Catarina, e um pouco daquela vivência no automático, sabe? Eu desde muito menino, muito moleque, ia para a loja da minha mãe, começava final do ano jogando bola no estoque, com o estoquista, com bola de papel, de sapato, e sempre naquele universo, né? Depois, no outro Natal, ajudando em algumas rotinas ali de operação de caixa, depois do outro ajudando a vender, e foi cada vez mais isso, e acaba criando uma referência, né? E eu costumo dizer que isso aí foi os primeiros, vamos dizer assim, informações ou noções, assim, referências do negócio, mas a minha carreira empreendedora, eu costumo dizer que eu fui catapultado para o empreendedorismo. Talvez muito por esse background aí da família, né? Na época, eu costumo dizer que não é o início do Grupo Nomura, mas na época o meu tio, franqueado Boticário, eles tinham uma loja ali na Felipe Schmidt, e aí sobrou um espaço, porque o Boticário não tomava toda aquela loja, e ele queria abrir uma loja de revistas. E um pouco da área de vocês, que eu não falei, hein, no briefing, que era revelação fotográfica, no fundo. Então, a gente tinha uma loja de revistas que vendia cigarros de bar, cigarro importado, essas revistas, obviamente. E no final da loja tinha a revelação de fotografia. A gente era um ponto de coleta, porque naquela época não revelava na hora, né? Sim, então, a gente pegava o filme, revelava e em cima ficava assim, Kodak, revelamos em 1 hora. Assim que era. Então, e a gente tinha essa expectativa, né? Eu lembro que, a gente ia pro centro para levar o rolinho, para voltar não sei quantos dias depois para poder ver e etc e tal, né? E o mercado, eu lembro que era muito dominado, era pela Kodak e pela Fuji. Exato. E eu lembro que as placas eram Fuji verde com branco e a Kodak amarela com preto. A nossa era a Kodak. Então a gente fazia isso, então a gente recolhia, botava naqueles envelopes, levava pro estúdio, o estúdio era em cima, no prédio comercial de cima, e era um ponto de coleta. Quase que uma captura de lead aí de clientes, né? Hoje em dia, se fosse sofisticar um pouco mais o papo. E aí, esse foi o meu começo. Eu costumo dizer que eu fui catapultado, então eu era um menino, um moleque, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos. E para mim foi muito importante, para minha carreira empreendedora, porque ali, um menino, de repente, novo, que é o desafio de nós como pais hoje, como é que nós vamos educar os nossos filhos, né? Nessa parte, as famosas soft skills. Eu acredito que às vezes no trabalho, no esporte, né, em atividades como essa, ajudam a gente a desenvolver resiliência, maturidade, liderança, resolução de problemas, né? Então, basicamente, eu fui jogado ali nas onças e, de uma forma direta, eu tive que aprender a ter disciplina, acordar cedo, lidar com funcionário, lidar com cliente, lidar com frustração, enfim. Então, ali, para mim, foi muito bacana, assim, eu considero que foi um aprendizado muito bom para mim, para essa pegada dos soft skills, sabe? Eu lembro que quando os meus pais, eles tinham uma loja ali no Camelódromo, que eu acho que não sei se era na Dias Velhos, que ficava a Boticário ali na Felipe Schmidt, né? Volta e meia a gente tinha que ir lá comprar um presente pra mãe, ou coisa do tipo, né? Cara, não tinha nada a ver com fotografia, mas a gente já ficava respirando aquele ar do empreendedor, né? Do vendedor, de saber dar pois não senhora, pois não senhor, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso vender e etc. Então, pro meu segmento, claro, me ajuda demais, porque por mais que eu gosto da fotografia e a fotografia foi algo que eu escolhi trabalhar, eu tinha nessa veia a questão do negócio, de trocar uma ideia, de conversar, de tentar fazer uma negociação, apresentar o meu trabalho. E como que tu fosse estimulado assim, por uma formação acadêmica, que daquilo ali veio o Grupo Nomura? Como é que foi essa transição e como é que foi essa história para a criação do grupo? Então, como eu te falei, assim, a gente começou de uma forma muito amadora, eu era um moleque praticamente,
não tinha business plan, nada. Então, foi um pouco da história da jornada empreendedora, de como foi. Assim, eu gosto muito de biografias de empreendedores, filmes. Cara, e hoje 90% dos empreendedores que construíram essas grandes companhias, eu estou falando das famosas, Sim. elas não começaram com a ideia inicial. Né? Eles começam por um lado e acabam pivotando, mudando, quando vê, acaba virando um outro business. Né? Acho que um mega exemplo, só para ficar claro, é o exemplo da Nike. A Nike, ela era a dealer da Tiger nos Estados Unidos. Então, ela vendia, que a Tiger é a ASICS, que é a marca de tênis japonês, muito bom para atletismo, corrida. E ele ainda não vendia, se não me engano, na Costa Oeste, que tinha um outro dealer. E assim começou a Nike. Então, ele nem tinha, não era uma marca de produto. E aí, o que aconteceu? Que ele começou a ficar ameaçado que abriu território para outros distribuidores e ele, não vou ficar na mão de uma marca, deixa eu começar a fabricar uma marca minha. E assim começou a Nike. Então, em outros patamares, a gente começou com uma loja de revistas, daí a gente colocou revelação fotográfica atrás, que inicialmente não estava contemplado. Depois a gente colocou cigarros pegamos aquela fase da febre dos cigarros de Bali, sabe? Dangarã, Sampoerna, charutos. E ainda, durante o tempo, a gente ainda colocou um pedacinho da Philip Schmidt ali para aquelas máquinas de sorvete italiano, mais para remunerar o espaço. Caramba, então você vê que você começa no modelo e você vai ajustando, né? Obviamente que naquela época era muito mais amador tudo, né? Hoje em dia o mercado ele já não aceita mais tanto desaforo, né? Hoje em dia você tem que fazer um business plan, você tem que avaliar aí os impactos, mas também não ficar achando que é muito dentro da caixinha, porque uma certeza absoluta é que não vai ser aquele business plan conforme desenhado 100%. Então, é como desenvolver daí essa habilidade do empreendedor de saber, assim, de ter visão, de mudar, de não ter o ego grande, de não, proteger, não, o meu business é esse, não, deixa eu mudar de direção, deixa eu ajustar aqui. E aí, o que aconteceu, o que eu costumo dizer que foi o início do Grupo Nomura, foi em 98, quando eu tinha lojas ali no Dias Velho, inclusive, que você falou, e apareceu a oportunidade para minha mãe para abrir uma franquia da Arezzo, inclusive na frente. Só que naquela época, eu com 17, 18 anos, eu me achava rico, né? Achava muito rico, morava com meus pais, não tinha despesa absolutamente nenhuma, guardava os cigarros no quarto, minha mãe dava pirueta quando chegava aquele cheiro de, sabe, aquele cheiro de cigarro de Bali, guardava no meu porta-mala também, ficava o carro com aquele cheiro, Barofa. Sabe? E ainda, Barofa, exatamente. Aí, Barofa é bem local. É bem local. Os manezinhos entendem. E aí, para complementar, tinha os charutos cubanos, que também dava outro cheiro forte. Então, esse foi o meu começo. E aí, quando apareceu a oportunidade para abrir uma loja da Arezzo, aí eu realmente vi que eu não era um milionário, eu era um baita de um quebrado mesmo, tipo, sabe? Que morava com os pais e não tinha nem 20% do capital que exigia. E realmente a Arezzo não era nem um pedaço do que é hoje, a Arezzo não era nem um quinto do que é hoje. Foi a primeira marca assim, de mais relevância? Foi porque minha mãe vendia na loja de calçados dela. E a gente ali eu comecei com 50% ali, metade ela, vendi meu carro, peguei dinheiro emprestado com meu tio me deu um baita pontapé inicial ali para começar essa minha carreira. E ali, desde o início, eu não sei se um pouco mais por acreditar, um pouquinho por confiar, um pouquinho por também deixar eu aprender, a minha mãe sempre deixou muito na minha mão, porque minha mãe ela tem carreira bioquímica, área da saúde, sabe? Ela nunca teve background empresarial, assim, sabe? Eu acho que é um bom exemplo que é legal de citar aqui. A minha mãe, ela não tem perfil empresarial. Talvez ela não tenha habilidade e ela teve uma loja, se eu não me engano, durante 26 anos. Caramba! Então, para você ver como alguns outros soft skills que hoje em dia, às vezes, esquecem um pouco, mas pequenas coisas, assim, de disciplina, trabalho duro, ser correto, sabe? Com os fornecedores, com o funcionário, isso retém. Ela teve funcionários da vida inteira, que trabalham com ela, se aposentaram ali com ela. Então, como às vezes, algumas skills assim, né, valem mais às vezes do que aquele genial, sabe? Aquele que... Tu falando isso me lembra de uma situação que assim, ó, o fotógrafo, aí tentar dar o gancho para nós aqui, que é assim, o fotógrafo, ele pode ser um varejista de alguma forma também, porque ele pode tocar no casamento, ele pode tocar na publicidade, ele pode tocar na fotografia de produto, na fotografia de moda, na fotografia de sensual, na fotografia de gestante, parto e tal. Então, assim, existe uma multifacetas ali que ele pode se aprimorar. Só que muito se falava naquela época, antes de pandemia, que a pandemia veio para provar e botar muita coisa abaixo, né? Que tipo, não, o fotógrafo bom é um fotógrafo nichado, é um fotógrafo que só faz aquilo e acabou, e ele vai ser o melhor de tudo.
Só que hoje eu vejo que se eu não fosse um polvo, de tipo, tocar um pouco na fotografia de moda, tocar um pouco no casamento, tocar um pouco na publicidade, com a pandemia a gente estaria totalmente assim, quebrado, falido, porque o social, o casamento, acabou tudo. Como que foi para vocês nesse processo ali de varejo e tal, de lockdown? Quais foram as artimanhas ali, as estratégias, né, de um gestor para lidar com esses desafios? Não que eu quero lembrar de coisas do passado de pandemia, mas como um gestor, como tu falou, cara, às vezes tu não precisa ser excepcional, tu só precisa ter horário para acordar, mas não ter horário para dormir, né? Como é que é numa enrascada assim que pega todo mundo desprevenido ter essa jogada? Eu acho que traçando um paralelo ali, até de acordo com essa jornada que eu citei da minha mãe, eu acho que ela acabou fechando a loja dela em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Uhum. E eu costumo dizer assim que eu acho que ela estrelou assim, de ter fechado, porque talvez ela não teria essa habilidade de gerenciar um negócio completamente novo que foi necessário pós-pandemia. Porque, basicamente, o nível do joguinho subiu pós-pandemia, né? O varejo, como várias áreas, como você falou, eventos, foi disruptado. Então, o joguinho mudou. Ficou bem mais difícil. Tem que ter uma presença digital mais forte, tem que ter controles e gestão mais precisas. E eu acho que, fazendo esse paralelo com o fotógrafo, eu acredito que, assim, tá tudo certo. Você quer nichar em moda, quer nichar em evento, tá tudo certo. Você quer ser o povo, tá tudo certo. Então, qual que é a visão que eu vejo? Eu vejo que tem que ser uma visão de uma empresa. Qual que é a minha estratégia do meu negócio? O meu negócio é focar em casamento. Tá tudo certo. Só que você tem que sempre saber que quando você nicha isso, você está tendo alguns riscos, você vai ter algum nível de especialização e você vai ter alguns riscos. Só que quando você foca nisso, na estratégia, tem todo um trabalho lá atrás que você vai fazendo. Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, a área médica, medicina, né? Antigamente era o clínico geral. Meu pai ia para o interior, ficou 10, 15 anos trabalhando de clínico geral. Depois teve que especializar, então ortopedista. Hoje é o ortopedista de mão, de pé, de dedo, de unha, né? Cada vez mais específico. Sim. Mas só que, por outro lado, tem o cara que é clínico geral ainda. E tem o cara que é só ortopedista ainda. Então, eu acho que essa acomodação ela tem que ser feita e sempre saber que quanto mais nichado você é, talvez você tenha mais alguns riscos, como foi o exemplo da pandemia que aconteceu com a área de eventos. Mas, por outro lado, também tem uma especificação maior e a tendência é o quê? Meio bola de neve, né? Se você está mais focado em evento, provavelmente um indica o outro, você acaba crescendo. Então, eu acho que não tem nem certo nem errado. Existe estratégia. E eu acho que isso tem que ter a consciência. Que às vezes, muitos dos casos, os profissionais autônomos, liberais, eles começam porque pela paixão. Eu garanto que o cara que é fotógrafo, ele deve amar imagem, sei lá, do criativo, né? Só que, por outro lado, ele vai ter que pensar nisso. Qual que é a minha estratégia? Eu quero focar em eventos, casamento. Não é nem só eventos, é eventos de casamento. Vamos dar esse exemplo. Então eu tenho que me aproximar dos cerimoniais, eu tenho que entender, quem que casa? Normalmente dos 20 aos 35, como é que eu me aproximo desse público? Como é que eu me comunico para eles saberem que eu presto serviço para isso? Com as casas, onde são os eventos que acontecem? Então tudo isso envolve uma estratégia de marketing, de posicionamento, de trazer clientes, né, que a gente pode fazer de leads, enfim. Então, se for aí, tá tudo certo. O que não dá para ser é o seguinte, você quer focar e não tem uma estratégia. Então, você quer atender só eventos de casamento, só que, por outro lado, lá atrás você não faz uma estratégia de captação de noivas e noivos, você não entende, não sabe quem que contrata os cerimoniais. Então, acho que tudo tem um conceito, assim, um propósito por detrás. E não sei se tu vai poder falar, comentar, mas qual que foi talvez a tua estratégia, assim, que tu fez, que tu planejou, que tu foi e tal, cara, tu passou noite em claro desenhando, arquitetando aquilo ali e, mano, e deu super errado. Que tipo assim, cara, eu fiz tão certo, mas talvez faltou um detalhe aqui que eu não me atentei. Então, eu acho que eu posso dizer alguns pontos que alguma das pessoas pode se inspirar pelo momento que estão vivendo, ou até mesmo um fotógrafo, enfim, tá? A minha carreira inicial, eu considero que eu fui meio que uma Ferrari desgovernada, assim, sabe? Basicamente, assim, eu tinha muita inquietude, tinha muita energia para fazer as coisas acontecerem, e tive vários negócios e todos eles praticamente deram certo. Então você vai ganhando confiança. E isso é um perigo, né? Você tá numa Ferrari desgovernada pro caminho errado, você fica mais confiante, é pior ainda, né? Eu até te fiz essa pergunta, me perdoa, porque assim, é natural todo mundo perguntar do teu sucesso. E a gente já sabe do teu sucesso. Sim. A gente vê, a gente viu, a gente recebeu release, a gente olhou e tal, mas
Mas espera aí, cara, deve ter algum momento que, é como tu falou, a Ferrari tá andando, mas tá sem direção, né? E normalmente quando me perguntam assim, o que você faria diferente assim, né, na tua jornada? A minha resposta é muito clara, assim, eu não teria ajustado nenhuma coisa específica em relação a sim ou não, ou fazer ou não fazer, mas eu teria gastado mais tempo em planejar para onde eu queria chegar. Acho que tudo na vida é mais ou menos isso. O que você quer? Você quer chegar aonde? Independente, pode ser desde de uma faculdade ou um projeto de trabalho até, sei lá, um casamento, um filho. Você quer chegar aonde com isso, com esse projeto? Então, é gastar mais tempo. E essa clareza é difícil quando você é mais jovem, né? E aí, o que acontece? O empreendedor, ele fica muito inquieto. Então, eu ia acordar, eu ia dormir, às vezes, inquieto, desmotivado. Puta, o que eu tô fazendo? Quero fechar esse meu negócio, quero vender isso aqui tudo. E acordava motivado para, de novo, trabalhar. Mas quando você não sabe onde quer chegar, daí qualquer caminho serve. E qual que foi o meu balizador para eu chegar assim, deixa eu ver onde é que eu quero chegar. Então eu tive que tomar um tombo. Né? Porque quando você não toma um tombo, você fica galo, né? Certo, confiante, abre o peito. Não, deixa comigo, ainda mais com joga pra mim, 27, 28 anos. Deixa que eu sou o super-homem, vou resolver, eu sou bom pra caramba no que eu faço e assim por diante. E aí a gente tomou um tombo forte, que a gente começou a inventar um negócio que era importar tintas para construção civil dos Estados Unidos. Então, marca própria nossa, a gente criou nossa marca, chamava Usa Color. Então, vendia para o B2B, para revenda, vendia para o consumidor final. A gente tinha que manipular o produto dentro de casa, com todas as licenças ambientais. Era muito complexo o negócio. E ali o meu grande aprendizado é que eu não soube parar ele antes do que eu deveria. Então, acho que eu confiei demais no meu poder de execução. E ali eu tomei um tombo. E aí, obviamente, depois do tombo, o gato escaldado tem medo de água fria. Aí, peraí, vamos ver onde é que a gente quer chegar. E aí a gente falou assim, não, vamos focar no nosso core business, vamos focar em varejo, que a gente sabe fazer. A gente definiu 3 filtros assim para avaliar cada negócio. Porque o empreendedor, ele recebe muita oportunidade, né? Quando você está no mercado. E para você se distrair de onde você quer chegar, é 2 palitos, assim, é muito fácil. Então, a gente definiu que é varejo, é o que a gente sabia fazer. Que fosse formal. Hoje, naquela época, era muito informal os negócios, então a gente no Simples, não fazia nota, e isso é uma barreira para você escalar o negócio, então a gente não olhou nenhum negócio que só cabia dentro do sistema tributário do Simples, então realmente empresas maiores. E por terceiro era que gerasse escala, que desse espaço e oportunidade para a gente crescer. E aí veio o negócio da Adidas, que hoje é praticamente 90% do nosso negócio, e aí ele era do varejo, tinha formalidade e gerava essa escala. E aí a gente começou a focar nisso e não por coincidência as coisas começaram a dar certo, né? Você foca no que sabe fazer, dá prioridade, sabe onde você quer chegar, as coisas começam a acontecer. O que antes eu fazia meio que pelo instinto, aí era mais ou menos uma conversa assim, eu dava 2 passos para frente e depois 2 para trás. Sabe, mais ou menos assim, imagina, eu faço uma simulação direto com alguns mentorados meus, eu falo assim, você está saindo de Floripa. Você vai viajar. Só que você não sabe para onde você quer ir. Daí você vai para o sul, em direção a Porto Alegre. Beleza, você vai de carro, você vai rápido. Só que você quer ir para Curitiba. Então você está perdendo tempo. Então, quanto mais rápido você for, mais longe do teu objetivo você está chegando. Então, às vezes, mais vale você ir de cavalo para Curitiba, ou a pé, do que ir de Ferrari ou de carro para Porto Alegre. Então, é gastar mais tempo de onde você quer chegar. Eu acho que esse foi o meu grande aprendizado. E, assim, é tentar ficar claro. E não é fácil você buscar essas respostas. Isso que eu ia te perguntar, porque, assim, o empreendedor em si, né, ser um empreendedor, não tem um manual de instrução que você pode pegar ali e, vou seguir a cartilha aqui. Pelo menos dentro do mundo da fotografia, e eu acredito também em outros segmentos, a gente tem mentores que vão nos ajudar, que vai talvez tirar uma dica, vai te dar uma dica, vai te dar uma orientação. Enfim, hoje tu provavelmente mentora muitas pessoas, mas tu teve mentorado, teve uma pessoa que te mentorou, que, Mauro, vem cá, seguinte, pega a Ferrari, passa a primeira, para no semáforo. Teve alguém que tipo assim, não, peraí, eu preciso me colocar no trilho, ou realmente foi o erro sozinho, o tombo. Como é que é esse processo de ter uma pessoa, talvez, para ajudar? Porque a gente sabe que na fotografia, no vídeo, cara, tem muita gente que nasce com esse dom, mas não tem... Eu precisei uma mentoria de finanças, gestão financeira. Enquanto eu não... Né, o Renato Machado, meu grande brother, Renatão, grande abraço aí, tá? Saudade de ti. Foi um cara que me ajudou a entender onde é que está meu dinheiro, para onde é que vai meu dinheiro, onde é que eu tenho que colocar, o que não colocar, enfim. Nesse teu processo, tu também teve essa ajuda?
Então, na minha etapa ali de carreira empreendedora, principalmente nos primeiros 10 anos, faltou muito para mim isso, sabe? Eu não tinha uma referência muito clara. Eu acho que hoje, assim, eu teria buscado mais. Naquela época não era tão... A informação não era tão clara, não tinha as redes sociais, mal e mal tinha uma internet ainda de leve. A gente não tinha nem acesso. Pô, hoje você pode se inspirar em um monte de gente, né? Seja desde um atleta até um, sei lá, um CEO, um empreendedor aí que eles abrem mesmo a rotina deles. Então, assim, faltou muito isso para mim. Por isso que eu acho que era muito inquieto, eu dei muita cabeçada, errei muito de caminho. Mas depois, quando a gente realmente foi para São Paulo, Rio, 2018, a gente participou do programa que chama Scale Up, que é um programa que a Endeavor, o Instituto Endeavor, elege algumas empresas com potencial de escala exponencial. Ali eu fui mentorado pelo Carlos Miranda, mas é muito mais uma mentoria executiva, de gestão estratégica do que como empreendedor. Sim. Sabe? Que eu acho que ali foi muito bom, foi bem legal para mim, tipo de... Pô, vamos eleger quais pratos não deixar cair, sabe? Tipo, isso aqui é prioridade dentro da nossa linha do tempo aqui da empresa. Agora faltou um pouco dessa parte da inspiração. E eu vejo isso, eu vejo assim que o planejamento estratégico, na verdade é onde você quer chegar, ele pode ser construído muito sofisticadamente por uma mega empresa aí, uma gringa ou sei lá, uma nacional, ou você pode, sei lá, acordar de manhã e ter uma sabedoria e conversar com a tua mãe e saber assim, eu quero isso. Eu me formei em fotografia, mas eu quero ter um estúdio, eu quero impactar a sociedade de uma forma de consciência do meio ambiente, enfim. Isso pode ser, né? Então, o planejamento estratégico, ele tem que vir de alguma maneira. O que é o planejamento estratégico de uma forma muito simples? É onde você quer chegar. E se você está nesse caminho de onde quer chegar, daí tudo serve. Né? De novo, voltando àquela analogia de você quer ir para Curitiba e você está indo de cavalo. Tá tudo certo. Você está indo para Curitiba. E nem sempre nessa tua rotina você vai conseguir ir de carro. Pô, tem dias que, às vezes, na rotina para ir para Curitiba, você vai ter que dormir no meio do caminho, esperar uma tempestade passar. Você vai ficar 3 dias parado, mas você está, de novo, na tua rota. O que eu vejo desses empreendedores, dos profissionais, seja autônomos, liberais, fotografia, vídeo, é um pouco isso. Se você não sabe que você quer ir para Curitiba, ele vai um pouco para o sul, para Porto Alegre, depois volta para Curitiba, ele pega um avião para Porto Alegre, né? Então é tentar se olhar. E esse olhar é difícil de você descobrir. Às vezes eu costumo dizer assim, sei lá, vai jogar cartas de tarô, vai búzios, porque é complexo, existe autoconhecimento e não tem certo, não tem errado. É o teu propósito, é onde você quer chegar, né? Uma das coisas que eu fiz por muitos anos, por 15 anos, foi sempre a fotografia de casamento. Que era uma coisa que sempre me inspirou, me inspira ainda a contar a história das pessoas e é um objetivo de vida que a gente tem. Mas chega um determinado momento da tua carreira que tu começa a observar que, cara, eu tô com uma pequenininha agora de 3 anos, né? Minha esposa também requer um pouco mais de tempo também com a família, né? A gente tá ali em família e eu começo a mudar o meu rumo no meio do caminho, né? Eu acho que também tem que ter essa resiliência, essa humildade de entender que, cara, não, beleza, eu acho que o que eu pude entregar pro casamento eu consegui entregar, eu vou tentar focar agora num estúdio, focar num corporativo, numa produção de moda, produção de produto, de marcas, enfim, que também existe esse mercado. A gente recebe aqui várias pessoas de vários segmentos distintos e teve uma amiga aí nossa, que é a Renata Cerqueira, que ela faz fotografia de cavalos. Então tem um nicho dentro da fotografia específico só de cavalo, que tem que ser com a orelha do cavalo reta, que tem que ser com o cavalo com o rabo não sei o quê, que é para leilão, que é para fine art, que é para várias possibilidades. Mas ela definiu uma estratégia, como tu falou esse tempo todo. Cara, definiu, não, eu quero fazer isso, eu acho que isso aqui tem mercado, né? E qual que é a dica que tu pode dar para quem está iniciando, ou para quem deseja, enfim, criar um projeto, ser um empreendedor, né, esses cuidados iniciais, porque a gente vai com muita sede ao pote. A gente vê o fotógrafo como o cara que quer já ver a foto, ele já quer ver o material, mas, cara, por detrás do clique tem muita coisa para se cuidar, né? E tu como o Grupo No Muro hoje, se tu puder também falar um pouquinho sobre o grupo, né, de tanto sucesso, qual que seria a tua estratégia, ou qual que seria o teu conselho que tu daria para quem está nesse início? Tá bom. Posso utilizar um pouco de exemplo a tua carreira, do casamento? Por favor. Então, assim, primeira coisa, assim, vamos dizer assim, onde você quer chegar, o destino, vamos dizer que é o planejamento estratégico. É onde você quer chegar. E isso, ele não é estático, né? Ele é orgânico, ele muda. Pô, a empresa, vamos pensar o seguinte, a Kodak não mudou, mudaram com ela, né? Acabou com ela. E assim por diante, né? A Nokia, enfim. Então, assim,
tá tudo certo. Vamos dizer assim, você vai se formar num curso, você quer ser um fotógrafo de casamento. E na hora do planejamento, você vai avaliar todos os impactos. Quais são os impactos? Você quer ter uma família? Você quer ter uma filha pequena? Beleza, então tá. Você tá pronto para abdicar na sexta-noite, que vai ter casamento, ou sábado de tarde, não tá perto da tua filha? Não tô pronto. Opa, então deixa eu rever se realmente eu quero ser fotógrafo de casamento, né? Uhum. E, de novo, as coisas vão mudando, porque às vezes a gente não consegue ter essa percepção, essa visualização. É muito complexo isso, porque fora que o mundo muda e a gente nem sabe que a gente gostaria, né? De repente tem gente que fala assim, eu nunca pensei em ser mãe. Mas quando vem a maternidade, aflora um negócio que, né? Então, às vezes a gente não tem esse autoconhecimento preciso. Então, o que eu costumo dizer é gastar um pouco mais de tempo de aonde é que a gente quer chegar, quais as influências que pode acontecer e durante esse caminho fazer os ajustes de rota. Então, lá o Grupo Nomura, em 2012, fez o primeiro planejamento estratégico, que eu falei lá que a gente tomou o tombo, tomou uma porrada, organizamos, tiramos o trem, tiramos as distrações. Eu tinha restaurante japonês, eu tinha lojas de cosméticos, eu tinha loja multimarca de calçados, eu tinha loja de calçados. Aí fui montar ainda mais uma tintas para construção civil. Olha a quantidade de distrações que você tem. Né? Você acaba não focando. Então, lá a gente fez o primeiro planejamento estratégico e em 2018 a gente fez já o segundo, a gente já atualizou. Então, no nosso planejamento estratégico, a gente tem um número para visualizar assim, o tamanho que a gente quer faturar R$1 bilhão em 5 anos. A gente fatura 330, mas isso basicamente o ego. Vamos dizer assim, faturamento, quem fala assim, minha empresa fatura 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, é praticamente o ego, porque o que importa é como você está, se é uma empresa, por exemplo, rentável, se está alinhado com o teu propósito, se você gera algum impacto interno ou externo na sociedade. Acho que no final é isso que importa, né? Então, quando a gente fez esse planejamento, a gente olhou assim, beleza, 1 bilhão, para dar a noção de tamanho. Agora, o que são as minhas agendas? A gente elegeu 2 agendas prioritárias, que era time que ama cultura e ganho de governança corporativa. Por que a gente fez isso? Porque a gente viu que, para faturar R$1 bilhão, você tem que ter 2 coisas. Dinheiro, recurso, e pessoas. Para eu ter recursos e chegar ou fazer um produto financeiro, emitir debêntures, montar um fundo FDIC ou até trazer um sócio, um fundo de investimento, eu não posso estar com o bode na sala, né? Tem que organizar minha casa. Então é ganho de governança. Então a gente passou todo para uma agenda de ganho de governança. Então, a gente fez acordo de acionistas, a gente montou o grupo econômico, a gente está auditando balanço, enfim. Essa é a agenda que foi construída lá em 2018. Lembra de novo? Queremos ir para Curitiba, anda de cavalo, uma hora anda, outra hora não anda, a hora a agenda acelera, a outra para. E a outra era time que ama cultura. Por quê? Porque a gente precisava de gente alinhado com o nosso negócio, porque a gente precisa crescer, o nosso é muito loja física, a gente precisa ter gente junto que entende como o Grupo Nomura acredita ser. Então, foi feita lá atrás essa agenda de planejamento estratégico. E talvez a gente chegue em 2028, 2027, 2029 com esse 1 bilhão, mas teve uma agenda lá atrás. Não foi assim, agora a gente fatura 1 bilhão. E aí, às vezes, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente já num tamanho de porte médio, é considerado médio no varejo, não é grande, mas é um porte médio. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como o Grupo Nomura cresceu rápido e como o Grupo Nomura estrelou. E eu acho que a gente foi até muito devagar, porque eu estou há 26 anos, errei pra caramba porque eu não sabia onde eu queria chegar. E quando eu acertei onde eu queria chegar, aí as coisas começaram a acontecer. Então, fazem 12 anos que eu sabia onde eu queria chegar. E os outros 14 foi perda de tempo e distração. Então, é mais ou menos, eu acho que é essa ideia. Isso pode ser um fotógrafo, pode ser um médico, um dentista, é para todo mundo. Sim. E é difícil. Sabe aquelas pessoas que são sábias? A sabedoria não é na escola que você aprende, né? A sabedoria é isso, é onde você quer chegar, por que você quer trabalhar num evento, num casamento. E aí não tem uma verdade para ninguém, cada um tem o seu propósito, né? É esse autoconhecimento. É encontrar o seu, né? Entender o seu autoconhecimento e compreender. Eu sempre falo assim para os alunos, cara, você tem que saber onde é que você está e onde você deseja estar. Qual é esse caminho que você vai ter que fazer? Principalmente a gente trabalha com Photoshop, que às vezes é tanta ferramenta, é tanta paleta, tanto não sei do que, cara. Qual que tem vários caminhos que vão te levar para aquele caminho lá. Agora, tem que entender que vai ter o momento da tempestade, vai ter um momento que você vai ter que dormir, tu vai ter que descansar. É o tempo de amolar o facão para depois ir para o campo da foiçada. Porque a gente fica muito eufórico com o equipamento ou com algum recurso, ou com algum dinheiro que tenha mais na conta e já acha que é o dono da razão, dono de tudo, né? Então, enfim. Cara, Mauro, nossa conversa tá... Desculpa interromper, mas uma dica que eu acho que é bem legal para as pessoas se inspirarem para planejamento, para saber onde quer chegar.
Os alpinistas, tipo, vai subir lá o Monte Everest. Não sobe de uma vez só. Ele sobe, fica numa base, se aclimatiza com a respiração, depois desce, depois sobe de novo, volta. Ele faz... São várias fases de como fazer. Então, isso envolve um planejamento. Mas, no final de contas, o que ele quer fazer? Ele quer chegar no cume. Ele sabe onde quer chegar. E, às vezes, ele vai ter que abdicar de subir. Não, hoje eu preciso ser cauteloso, deixa eu preservar o meu time. Não vou subir hoje porque o clima tem um certo risco, vou ficar. E, às vezes, tem que até abortar uma subida. Imagina, você prepara 2, 3 meses e chega lá assim, galera, não vai rolar. Não vou botar em risco o nosso time, vamos jogar pro ano que vem. Imagina, você tem que lidar. Mas só que isso é planejamento, sabe? Sim. Então, É saber te falar um não, né? Te permitir, não vou fazer. Porque a gente entra num automático que parece que tem que fazer. E hoje, cada vez mais, essa coisa de entregar rápido e tal, não sei do que, tu não pode errar. Cara, hoje eu não vou entregar, hoje eu vou esperar, hoje eu preciso ter esse tempo, né? Entender esse tempo, né? Cara, Mauro, nosso papo aqui, se puder, eu sei que tu tem, daqui a pouco já tem teus compromissos, se pudesse a gente ficava mais tempo aqui contigo, mas pra gente encerrar o nosso papo, eu quero te fazer 3 perguntas de bate-pronto, pra gente entender um pouquinho mais do Mauro e a gente conseguir fechar esse nosso episódio com chave de ouro, que é o seguinte: eu sei que tu já comentou talvez desse tombo e tal, mas qual que foi o momento mais difícil ou que foi um momento marcante na tua vida, tanto pessoal ou na tua vida profissional, que tipo assim, fez rever os teus conceitos? Eu acho que o primeiro... São 2 pontos, eu acho que um positivo e um negativo, que foram muito marcantes na minha jornada. O primeiro deles foi o negativo, que foi o tombo. Uhum. Ali muita gente me procurava, falava assim, vamos tomar um cafezinho, me dá umas dicas. Não tinha mentoria naquela época, sabe? E aí as pessoas falavam, não, porque o que você faz, o que vocês fazem dá certo. E alguns falavam, você tem toque de Midas. E eu vou te falar a verdade, que eu não acreditava no que as pessoas falavam, porque a gente conhece as nossas deficiências, né? Uhum. Eu olhava assim, puta, o que esses caras estão falando? Eu erro pra caramba, sou ruim pra caramba em um monte de coisa. Mas, por outro lado, nunca tinha sido botado à prova. Então era fácil eu falar isso, né? E continuando acertando, continuando tendo sucesso, tudo bem. Até que veio o tombo. E no tombo eu vi que eu acreditava o que as pessoas falavam. Porque eu não tive a humildade necessária de fazer o stop loss, de realizar a perda, sabe? Baixar a cabeça, botar a pastinha do braço, perdemos, deu errado. Uhum. Então eu demorei mais tempo porque eu confiava muito no meu poder de execução. Entendi. Então esse foi um grande aprendizado. E o ponto positivo foi que, assim, eu acho que quando a gente foi para São Paulo, em 2018, a gente tinha basicamente aquela mentalidade de vira-lata, sabe? Quando você mora em Floripa, Manezinho da Ilha, sabe? Pô, e aí começa a olhar assim, pô, São Paulo, Rio de Janeiro, a competição é realmente muito mais alta, o nível é mais alto para competir, e a gente fica meio que com aquela autoestima, com baixa confiança, sabe? Uhum. E aí, eu considero que foi o nosso Day One, 2018, a gente foi para lá e a gente teve assim, uma grata surpresa. A gente destruiu as bases históricas lá das lojas que tinham lá. Hoje a gente é super reconhecido nas maiores empresas de shopping center do Brasil. Então a gente é benchmark em muitos dos shoppings que a gente atua. Então é tirar um pouco essa mentalidade de que você não pode. Talvez hoje a galera da tecnologia, que é muito mais global, assim, né, é muito mais sem barreiras, tem menos, mas na minha geração, em negócios mais tradicionais, a gente acaba ficando muito bairrista e pensando assim, hoje eu costumo dizer assim, vamos nos desafiar, mas sempre conhecendo. E eu faço muito uma analogia com videogame. Pô, você joga no primeiro level do joguinho, é fácil, você passa rápido. Você joga o segundo, vai passando. Chega uma hora que você já não consegue mais jogar. E aí que vai da consciência de cada empresário. Opa, até aqui estou conseguindo ir bem. Porque às vezes você não consegue organizar na medida que você progride. Eu faço muito uma comparação simples que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Mas a jornada do empresário, do empreendedor, do profissional liberal, ela é progresso e depois ordem. Né? Você cresce, e depois você tem que dar... Mas só que você tem que dar essa parada para organizar. Uhum. Porque se você não para, você cresce. Quando você olha para trás, de novo, o bode está na sala. Né? Então, isso eu acho que são 2 exemplos marcantes. Cara, a gente é cercado de várias coisas no nosso dia a dia. Mas, de modo geral, né, qual que é a sua dúvida atual que você tem de coisas que, tipo, mano, por que isso acontece? Pra que isso? Tem alguma coisa que tu te questiona, assim, que ainda não encontrasse uma resposta? Então, eu sou quase que um questionador, assim, inquieto, assim, ansioso, sabe? Eu questiono praticamente tudo e
até um certo ponto eu acho que é bom, até um certo ponto fica pesado, sabe? A gente tem que saber administrar um pouco isso. Eu olho muito tendência, hoje em dia é muito ampla todas as tendências. Antigamente a gente parecia que a gente estava sempre baixando a cabeça e trabalhando, né? Hoje a gente olha tudo, todas as tendências do mundo. Aí tem o Meta lança o metaverso, aí aqui é o metaverso, aí tem inteligência artificial, aí tem, né, todas as energias, as fontes de energia, qual vai ser a matriz que vai... Então, assim, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acho que um tema que eu acho que é bem legal de ser colocado na mesa é a inteligência artificial, né? Que eu acho que é o momento de... Tem poucas vezes que acontecem os momentos de disruptura. Né? Teve a internet e eu acredito que agora seja a inteligência artificial, que já é um hype. Só que, cara, quando é hype, eu vejo hoje uma corrida, assim, desenfreada para a inteligência artificial, sabe? Então, eu vejo as empresas, parece que elas precisam ter uma agenda de inteligência artificial para não ficar fora do hype, mas, por outro lado, elas não sabem o que fazer. E eu acho, na minha visão, que é muito claro que a inteligência artificial ela é um meio para você chegar em um determinado fim. Então, tem que ser o inverso. Eu quero chegar naquele fim, então, para isso, eu vou usar a inteligência artificial. Agora, se aquele determinado fim eu não preciso da inteligência artificial, para que eu vou? O segmento de vocês é um, que é de levantar os cabelos sobre a inteligência artificial. Né? Só que, por outro lado, o que eu vejo? Quando acontece a disrupção do modelo, é a hora que o dinheiro muda de mão. Aí, agora é a oportunidade. Porque ou vai ter novos profissionais fazendo coisas diferentes e a inteligência artificial vai assumir um papel de um profissional que fazia antes e agora vai existir um novo, como fazer isso. E as empresas que consolidadas, vamos dizer assim, se elas não ficarem atentas, porque vai disruptar o modelo, elas quebram. Que é o caso da Kodak, né? A Kodak, sabia que ela teve a primeira tecnologia de câmera digital do mundo? Foi a Kodak que teve. Só que ela não conseguiu ter a visão que era dentro de um smartphone. Né? Mas estava na mão dela. A líder absoluta de smartphone no mundo, de celulares no mundo, era a Nokia. Acabou também. Então, quando muda, aí é oportunidade. Então, ao invés de todo mundo ficar assustado, por exemplo, com a inteligência artificial, é começar a entender, e eu acho que agora é a hora da oportunidade. Que daí a tendência é de gerar uma oportunidade de mudar de mão. Então, eu acho que é um momento de atenção. Massa. Cara, e para fechar, a gente tá vivendo esse momento agora, mas um dia esse momento vai passar, vai vir outros, vai vir outra geração, a gente vai embora daqui, né? Mas vai vir outras pessoas e talvez esse vídeo aqui vai ainda estar na internet, as pessoas vão ver, vão olhar e vão ver o que o Mauro falou e o que o Mauro, né, colocaria na sua lápide, assim, colocaria no seu epitáfio, as palavras, né, para essa nova geração que está vindo aí, ou para outras pessoas que estão por vir, né? O que seriam as tuas últimas palavras? Então, eu tento fazer conversas o menos empírica possível, porque é difícil a empírica, porque é uma verdade de cada um, né? Quando é empírica, você vai ter a tua verdade, eu vou ter a minha, assim por diante. Mas, assim, as transformações, se a gente for pensar na civilização humana, elas já aconteceram sempre. Então, primeiro a gente andava com uma lança, né? Quando nós, homens sapiens lá, macacos, caçávamos. Depois a gente trocou a lança por uma enxada. Então a gente plantava. Depois veio a Revolução Industrial dizendo que ia acabar os empregos, que ia ter só máquinas. Né? Depois veio o computador. E agora está vindo a inteligência artificial. Então, eu acho que é mais uma das etapas que o ser humano vai ter que se adaptar. Então, eu vejo ainda um espaço grande para desumanização dos processos. Eu vejo cada vez mais essa geração, ela não quer falar com outra pessoa na hora de pedir uma comida, ela não quer ligar e falar com alguém, ela quer já interagir, trocar uma mensagem, porque a interação humana gera atrito, né? Porque o outro lado de lá não entende, ele quer ser mais rápido, prático. Então, existe hoje isso aí, existem outros desafios dessa ansiedade, né? Hoje, 5 minutos é um dia, parece, né? Você pede um Uber, se ele demorou mais de 5 minutos, você já cancela. Então, isso eu acho que vai ter reflexos. Eu acho que a medicina ela evoluiu muito e todo mundo fala que a população vai viver mais. Eu, sinceramente, eu não acho que a população vai viver mais, porque eu acho que o mundo está dando com uma mão a ciência mais evoluída e vai tirar com outra, porque hoje, principalmente a garotada, ela toma remédio para dormir, toma remédio para estudar, que é o on e o off, né? O remédio para dormir é o Rivotril, o Pats, o Vivance para estudar e para ficar ligado, daí vem depressão, e aí é tudo atalho. E aí toma hormônio para ficar bonito, para entrar na academia, porque o caminho é longo, não tem milagre. Pô, se você está com dificuldade de sono,
cara, você vai ter que permear, ou vai ser atividade física, ou alimentação, ou yoga, alguma coisa vai ter, que não é do dia para noite que você dorme. Agora o remédio, você vai na farmácia, toma e dorme, Não, né? É. Então, assim, eu acho que isso aí vai ter um encontro de contas lá na frente. E aí ele, o Ozempic, que tá bombando agora, enfim. Eu acho que isso aí vai ter um encontro de contas lá na frente. Então, eu acho que vai ter uma geração que vai ter bastantes distúrbios emocionais. Então, vai ter... E eu acho que isso vai fazer ele não viver tanto. Então, a medicina evoluiu. E eu acho que quem conseguir equilibrar isso e entender isso, eu acho que realmente vai conseguir viver mais. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Eu acho que ainda vai mais para perto do extremo, para depois uma próxima geração dar uma regressão. Porque imagina, você começa a ver teu pai morrer de depressão, ter uma doença que você não imaginava, a tendência é o filho já a aprender, né? Como o bicho, desenvolver. Então, eu acho que é o grande desafio aí de a gente viver esse mundo. Por outro lado, é um privilégio nascer num momento de disrupção de modelo, né? De você vivenciar tudo isso, assim, sabe? É muito legal, assim, de você ver como as coisas vão mudando, a dinâmica, a velocidade, o que a inteligência artificial está gerando, né, de benefício para o mundo e para as pessoas. Eu acho que é olhar pelo lado bom, né? Até houve um encontro lá com o Bezos, o Bill Gates e o acho que era o Warren Buffett, dizendo sobre que se a inteligência artificial for usada para o mal, vai acabar o mundo. Cara, mas quase tudo é assim. Que se os drones forem usados para o mal, vai acabar o mundo. Se a bomba atômica lá atrás, inventada na década, sei lá, de 80, se for usada para o mal, vai acabar o mundo. Então, agora é como fazer isso. E aí vem discussões muito complexas, que é você tributar robô. A companhia, pela quantidade de robô que você tem, você pagar imposto por quantidade de robô. Para o quê? Para auxiliar as mãos de obras que, de repente, estão assistidas. Então, acho que tem 1 milhão de temas na mesa aí, e aí fica a oportunidade de ver. Eu acho que, mais uma vez, é um momento de oportunidade. Agora, quando muda o modelo, é a chance de as companhias capturarem um pedaço do mercado que elas não tinham. Massa. Mauro, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Foi um workshop, foi uma mentoria, foi né, pós-graduação. Uma mentoria. E foi um prazer também para nós, Mauro, ter esse conhecimento teu, esse tempo teu de qualidade conosco aqui. E te esperamos para um próximo episódio. Vai ter que ter parte 2, com certeza. Porque senão tem muito conteúdo aí para colaborar pra gente, cara. Então, muito obrigado mesmo. Mas tu não vais embora sem uma lembrancinha aqui do nosso podcast, feita pelo nosso artista aqui, Guto Campos. Então, a hora que tu for tomar o teu café, tomar um chazinho, alguma coisa aí, ó. Isso aqui eu vou usar muito, porque a minha rotina 80% é home office, então... Cara, aqui, olha aí, ó. Então, chazinho. Já vai lembrar do nosso episódio aí, cara. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez. Um abraço especial para os manezinhos aí de Floripa, conterrâneos, tá? Muito bem, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje, daqui da Fotografia Exponencial, um podcast onde a gente convida nossos amigos, pessoas inspiradoras, pessoas que a gente admira e que vem contribuir para o nosso mercado, para nossa, enfim, nosso lado pessoal, nosso lado profissional. E se você ficou até agora, eu vou pedir para você escrever aí nos comentários, tá? É a palavra Nomura, porque se você realmente ficou, você vai deixar esse comentário aqui para a gente saber se você acompanhou todo o nosso episódio e a gente fica muito feliz aí. Não deixe de ativar lá o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e nós te vemos na próxima.